Olá e boas-vindas a mais uma análise do nosso material de origem. Hoje a gente vai entrar de cabeça num texto que, olha, vira completamente do avesso algo super comum do nosso dia a dia, a filosofia do bom humor. Mas esquece aquela ideia de só dar umas risadas no fim de semana ou achar que é uma emoção passageira, tá? O texto que vamos explorar eleva o bom humor para o nível de uma virtude psicológica avançada. É uma verdadeira competência de sobrevivência. Basicamente, é sobre como a gente pode pegar a dor, o fracasso e transformar tudo isso ativamente a nosso favor. E para entender certinho como essa transformação funciona, a nossa análise de hoje vai seguir 4 pontos direto da fonte. Primeiro, a ilusão do vitimismo, depois, a comédia como remédio, em seguida, o escudo da diversão e, para fechar com chave de ouro, humildade, orgulho e aceitação. Bom, logo de cara, a perspectiva do autor já chama muita atenção. Ele não fala do bom humor de um jeito teórico ou engessado. A própria virtude ganha vida no texto e diz: "Eu sou a virtude em forma de bom humor." Forte, né? Isso mostra que o humor não é um acidente, não é ter simplesmente um dia de sorte, mas sim uma força imensa que a gente constrói e molda ativamente por dentro. Então vamos ver como isso funciona na prática, entrando na nossa primeira sessão, a ilusão do vitimismo. A fonte faz um contraste bem direto de como a gente costuma reagir aos problemas. De um lado, a gente tem o drama e o vitimismo, do outro, a comédia e o bom humor. E o texto coloca esses dois caminhos em oposição absoluta. Diante de uma dor ou de um revés, a resposta automática da maioria de nós costuma ser o drama. Mas a provocação aqui é enxergar que o drama é uma ferramenta que não serve para muita coisa, enquanto a comédia aparece como uma postura de resolução ativa. A grande questão é que o drama simplesmente não resolve a tragédia da vida. Adotar o papel de vítima é uma estratégia que falha e, sinceramente, só esgota a gente. A fonte em nenhum momento nega que o sofrimento existe. A tragédia é real, claro, mas abraçar o vitimismo não muda absolutamente nada do cenário. Não tem saída estrutural ali. Ficar só lamentando prolonga a nossa paralisia. É uma constatação crua, mas incrivelmente pragmática. O que nos leva, de forma bem natural, à segunda etapa do nosso roteiro, a comédia como remédio. Presta atenção no uso intencional desta palavra remédio. A fonte diz que a comédia é um verdadeiro remédio para a tragédia. Ou seja, não estamos falando de fuga ou de tentar fechar os olhos por mágica. É um tratamento. Enquanto o drama acaba infeccionando e paralisando a ação, a comédia entra em cena para desinfetar e cicatrizar as feridas abertas pelas rasteiras da vida. E o texto descreve isso quase como uma química mental fascinante. Sabe aquele peso inicial denso, aquela melancolia que todo mundo conhece bem? Então, quando a gente aplica intencionalmente o remédio do humor, essa tristeza pesada é empurrada para fora. E ela dá lugar, nas exatas palavras do autor, ao riso e à alegria. É literalmente a arte consciente de trocar o chumbo pelo ar, transformando uma carga emocional pesadíssima em algo leve e administrável. Mas não é só sobre cura, não, viu? O que nos leva ao terceiro conceito, o escudo da diversão. A metáfora visual do texto aqui é fantástica. A diversão e a comicidade viram um escudo. Um escudo serve primariamente para desviar um golpe antes que ele machuque de verdade, certo? E é exatamente assim que a lente do bom humor funciona contra as pancadas, as críticas e aquelas surpresas desagradáveis que o mundo joga na gente sem o menor aviso. E o que exatamente esse escudo barra? A fonte lista de forma bem clara nossos maiores fantasmas: dores, fracassos, fraquezas, imperfeições e problemas. A tática exigida aqui é trazer tudo isso para a luz através do riso. Em vez de esconder as vulnerabilidades por vergonha ou medo do julgamento, a gente tira o poder delas rindo de si mesmo. Rir das próprias falhas neutraliza completamente a carga de desespero. É desarmar a bomba antes da explosão. Tudo isso nos traz naturalmente para a nossa quarta e última sessão, e com certeza a mais filosófica de todas: humildade, orgulho e aceitação. É aqui que a gente precisa redefinir o bom humor com base na fonte. Ele não é um traço genético de personalidade, ele é uma competência, é uma virtude afiada e treinável. E o detalhe mais importante: o pilar que sustenta essa competência é o domínio do orgulho. Pensa bem. É simplesmente impossível rir com honestidade das próprias gafes se a gente se levar a sério demais. O verdadeiro bom humor exige um abraço incondicional à humildade. E através dessa humildade vem a constatação libertadora do texto: compreender que o mundo não gira ao nosso redor.
Lembra daquele vitimismo que a gente explorou lá no começo? Ele geralmente nasce da nossa crença meio arrogante de que o universo está focado em nos prejudicar. O humor fura esse balão de ego. Quando a gente aceita que não somos o centro de tudo, nossas falhas deixam de ser uma ofensa cósmica e viram só uma parte normal e muitas vezes hilária da experiência humana. Todo esse pensamento deságua no grande objetivo dessa filosofia: a aceitação profunda das coisas que não dão certo e a paz com as perdas inevitáveis da vida. Ter bom humor nessa visão madura não é viver numa ilusão eternamente otimista, ignorando a gravidade das coisas. É ter a coragem de dizer: sim, eu falhei, sim, houve uma perda. Mas, ao escolher responder com alegria, a gente alcança a verdadeira aceitação e tira da tragédia o poder de ditar o nosso futuro. E para encerrar a nossa exploração de hoje, o texto nos deixa com uma reflexão muito provocativa. Que grande tragédia ou fracasso cotidiano poderia ser radicalmente transformado pela competência do bom humor hoje mesmo? Se o riso é um escudo tão formidável e um remédio ativo que exige muita humildade para funcionar, como a gente pode usar essa ferramenta para reescrever a história dos nossos desafios de agora? Fica aí essa mudança de perspectiva poderosa para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise e até a próxima!